Fala, meus amigos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vocês que estão aí me assistindo agora, vendo esse vídeo, quero desejar a todos vocês, seja bem-vindo mais uma programação. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João 8:32. A glória de Deus brilha na sua vida. E desde já eu quero deixar aquelas velhas recomendações. Um abraço a todos inscritos do meu canal. Que Deus abençoe. Continue conosco. Não se esqueça de inscrever no canal se você não é inscrito. Não se esqueça de dar o seu like se você assiste esse vídeo e comentar que gostou. Também assinar o sininho para você ter mais vídeo ativa quando eu fazer. Amém? E, irmão, quero mandar um abraço a todos os irmãos da Igreja Santuário da Resposta, evangelistas, pastores, diáconos, a todos irmãos amados do Grajaú, do Vila Marcelo e da sede. Que Deus abençoe a sua vida, meus amados irmãos. Também ao meu bispo e família, que é o bispo Paulo, e também ao bispo Wagner e família. Que Deus abençoe. Obrigado. Jesus é bom e para todos sempre. Amado, hoje eu vou reagir um vídeo. Você viu aí na capa? Hoje eu vou reagir um vídeo do senhor Dr. Mário Cortella, Mário Sérgio Cortella, uma pessoa muito estudiosa. Você viu o que ele falou de Jesus? Está aí na capa, você viu? Nós vamos reagir junto a esse vídeo. Você vai ver que maravilha. Um professor que dá aula em faculdade, é um filósofo da nossa era de hoje, do século 21. Muito respeitado e foi convidado a um programa aí para falar o que a ciência fala sobre Jesus. Nós vamos descobrir já já. Mas antes de já também, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Irmão, vocês que assistem meus vídeos, dê o seu like, não esqueça, tá bom? Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais vídeo chegando em você. Ó, esse que tá aparecendo aí é o meu amigo pastor Rafael. Uma benção de Deus. Ele louva a Deus, ele prega a palavra do Senhor. Pastores, pastoras, irmãos de grupo de oração, você que está fazendo campanha na sua igreja, convide esse meu amado pastor, que ele vai na sua igreja levar a palavra de Deus e vai ser uma bênção. Fiéis em todo o planeta. Rabino, revolucionário, profeta, apenas um camponês de uma aldeia pobre da Galileia. Afinal, quem foi Jesus de Nazaré? O que a história e a arqueologia podem nos contar sobre a sua vida e o tempo em que ele viveu? As últimas descobertas. E para fazer essa viagem no tempo e na história, o Canal Livre de hoje ouviu historiadores, teólogos e arqueólogos. E recebe aqui no estúdio o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e durante mais de 30 anos atuou na teologia. Comigo aqui na bancada, os jornalistas. Rapaz, mais de 30 anos ele atuou na teologia. Esse homem aí, rapaz, é fenômeno. Esse homem tem um conhecimento tremendo. Mais de 30 anos. Você já imaginou quanta experiência que esse moço tem? Se você nunca viu falar de Mário Sérgio Cortella, pesquisa sobre ele. Tem livro muito bacana. Vamos lá. Fernando Mitre e Antônio Teles. Mas antes da entrevista, nós vamos ver um pouco da história do homem que dividiu o nosso calendário em dois, antes e depois de seu nascimento. Que força é essa capaz de manter viva uma tradição por mais de 2 milênios? Na origem de tudo, um homem humilde sobre cuja vida pouco se sabe do ponto de vista histórico.
Mas hoje, 2 bilhões de seres humanos têm como referência o legado moral a ele atribuído. Você já imaginou 2 bilhões de seres humanos? Bilhões! Então é muita gente, meu irmão. E Jesus cantou tudo. E ainda até hoje as pessoas ficam admiradas. 2 bilhões. Vamos lá. Apesar de todas as buscas da arqueologia, da história e da antropologia, ainda há poucos indícios documentais sobre a existência concreta do personagem mais importante da cultura ocidental. A maior parte das informações sobre a vida de Jesus vem dos chamados evangelhos canônicos, escritos ainda no primeiro século, que tiveram como fonte a tradição oral. Mas eles relatam apenas a vida messiânica de Cristo, a entidade que sobreviveu aos séculos e sobre a qual se ergueu o cristianismo, e não são aceitos tecnicamente como documentos históricos. Historiadores e teólogos que afirmam sua existência concreta temem a convergir para uma data supostamente entre os anos 4 e 6 antes da era cristã, em que teria se dado seu nascimento. Mas ao contrário dos relatos pormenorizados do período messiânico de Jesus, os evangelhos canônicos quase não trazem informações sobre sua vida material até os 30 anos. O pouco que a historiografia permite confirmar sobre a vida de Jesus, no entanto, não impediu que ele se transformasse no agente da maior revolução de toda a história da humanidade. Professor Cortella, boa noite. Olha lá. Professor, vamos começar repondo aqui o que distingue a existência concreta de Jesus de tudo o que se segue a essa figura mítica que é tão importante para a história da cultura ocidental e para todo mundo. Há evidências concretas da existência de Jesus ou não? Interessante, porque você fala assim, essa figura mítica, mas por uma parte da humanidade ele é uma figura mística, ele não é uma figura mítica, porque ao se falar em mito, há uma suposição e Olha o cara, hein? Já chegou chegando, você viu? Já falou com o repórter lá, você viu? Tá entrevistando ele. Então imagina a sabedoria. Vamos ver mais um pouco. Você vai ver que coisa tremenda, irmão. algumas pessoas o fazem de que ele não teve a existência desse modo. Se eu olho como mística, isto é, aquele homem com presença religiosa, crença na existência, sem dúvida. Se eu olhar como mito, esse tema só vem à tona basicamente no século XIX. Aliás, por curiosidade, no início do século XX, 1906, Claro. um grande homem chamado Albert Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não como uma pessoa, né, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Hoje, são poucos aqueles que afirmam que Jesus em si não existiu. Há controvérsia em relação ao modo, ao lugar, ao tempo, mas em relação à existência dele, Jesus de Nazaré, tal como você falou na abertura, quase não há mais polêmica. A discussão se dá em torno da noção de Jesus Cristo, isto é, o componente místico, né, que deixaria de lado essa percepção. Por isso, no ponto de partida, é importante que a gente compreenda que talvez como mito, o homem Jesus não é mais considerado, como já foi, né, no século XIX, uma parte do XX, basicamente, forçadamente um mito. Mas sim, isso, uma pessoa cuja percepção religiosa, ela atinge hoje mais de 2/3 da humanidade. Mas, professor, a personagem historiográfica de Jesus Cristo é bastante escassa, né? Sim. Só tem poucas linhas de 4 historiadores. E há uma contestação de estudiosos e arqueólogos de que talvez a existência real de Jesus... Você só tá falando com gente que conhece, meu irmão. Que mais de 30 anos que ele dá palestra, aula. Ele, Mário Sérgio Cortella, se eu ter ideia, ele já foi professor da PUC, da faculdade da PUC, todo mundo conhece, meu. E o cara é fera. Vamos ver mais. Jesus fosse mais uma hipótese não comprovada do que propriamente uma realidade historiográfica. Então, o que não significa também muita coisa, porque o importante é a transformação que o cristianismo... E é isso que eu dizia. Que a figura agora, de Jesus... Com o Panuzzi eu lembrava exatamente essa ideia. Quer dizer, a temática sobre a existência real do homem, Jesus, ela não preocupará
durante centenas e centenas de anos. Ela virá à tona quando a ciência do século XIX desenvolve também algumas ferramentas, entre elas uma arqueologia mais sofisticada, né, e que vai buscar a história do passado. Agora, quando nós olhamos a menção a cristãos, se você olha Tácito, Plínio Jovem, Flávio Josefo, né, você vai encontrar ali menção a... Olha os caras que ele falou, Flávio Josefo, todos caras que é estudioso, meu irmão. Então, meu irmão, tem como combater com um cara desse? Não tem, meu irmão. O cara é bom, ele é bom. O que ele faz, ele é bom. Vamos ver mais. Ideia de cristãos, inclusive a ideia de algum Jesus, irmão de Tiago. Isso. Nós não podemos esquecer que a importância que nós oferecemos ao cristianismo, ela tem que ser olhada de agora para trás. Porque se nós olhamos, digamos, há quase 2000 anos, o impacto de uma religião que nasce numa pequena região do mundo romano, dentro de um império imenso, né, que é uma dissidência dentro da religião daquele povo na Palestina, ela não terá um impacto, digamos, não seria, para usar uma expressão direta, não seria uma notícia hoje. Né? Provavelmente, se nós tivéssemos nos meios de comunicação de agora, não seria noticiado, nem a morte, né? Menos ainda a história do nascimento. Ela se tornou a posteriori, depois, uma grande notícia, ou para usar um termo, né, grego que os cristãos usam, uma boa nova, né? Uma boa notícia. Mas na origem não se teria. Nós temos que levar em conta também, Mitre, algo que é especial. A Palestina, especialmente Jerusalém, foi destruída no ano 70. Se acredita que Jesus tenha morrido por volta do ano 29, 30, aí alguns dirão, mas ele não morreu com 33 anos? Sim. Claro. Você sabe que há um equívoco em relação ao ano, né, de nascimento. Não há o certo. Provavelmente entre o ano 6... Ele nasceu, na verdade, 3 ou 4 anos antes de Cristo. Né? Jesus nasceu 3, 4 anos antes de Cristo. Mas Jesus teria morrido na revolta dos judeus? Não. O que eu quero dizer é outra coisa. Jesus deve ter morrido por volta do ano 29, 30 da era cristã. No ano 70, ou seja, algum tempo depois, na história, muito pouco, Jerusalém foi destruída. E todos os templos e sinais daquele período no mundo judaico sofreram abalos por parte do ataque romano. Isso significa que uma parte também de uma eventual documentação que tivesse registrado aquela situação que aconteceu na Palestina, ela pode também ter desaparecido. E é bom lembrar que o primeiro evangelho foi escrito depois da destruição do templo. Exatamente. Portanto, muita coisa ligada à memória e muitas coisas ligadas a um histórico de uma personagem que você lembrava, né, Panunzio, talvez o impacto na humanidade, especialmente no campo mítico e místico, ele é fortíssimo, mas cuja noção é tão presente que nós hoje, né, um dia depois do Natal de 2010, continuamos tratando desse que pode ser um mistério, pode ser uma organização meramente religiosa, mas sem dúvida, notícia continua sendo em larga escala. Boa noite. Ele é sem dúvida o mais extraordinário. É isso aí, meu irmão. Mais um. Terminando uma reação de vídeo com Mário Sérgio Portela. Rapaz tremendo. Não dá para combater ou bater na área teológica com Mário Portela. Que Deus abençoe, meu irmão, e até mais um próximo vídeo.